Aí, moçada, bom dia. Vamos, vamos ver se eu sei lidar com isso aqui, hein? Tecnologia. Tecnologias. Bom dia, ó, a Grazi entrou aí. Bom dia, Gra. Obrigado por ter vindo, Cris. Cedinho, hein? Estão acordando cedo, pô. Eu queria colocar um título aqui, mas eu não tô conseguindo. Nosso hacker Mikael tentou me ajudar, mas não teve jeito não. De bola. Bom dia, né, pessoal? Bom dia, primeira live do Gestor Agro nesse novo formato. Prazer enorme estar aí falando com todos vocês. A Gestor Agro já tem mais de 5 anos operando. Pera aí que estão falando que está parado aqui. Tá parado ainda aí, pessoal? Ah, beleza. Show de bola. Obrigado aí, pessoal. Vamos lá. Então, acho que continuar aqui, a ideia nossa é simples, tá? Mas com um objetivo bastante claro, né? Que é levar informação, principalmente para a turma do agro, né? Produtor rural, empresários do agronegócio, né? Todos nós, produtores rurais, somos empresários, né? Então, esse é o grande objetivo do Gestor Agro. E como eu gosto bastante de café, e eu sei que todo mundo aí gosta também, produtor acorda cedinho, né? Mais cedo do que a gente está começando agora. Eu achei bacana a gente juntar essas duas coisas para aproveitar e bater um papo mesmo. Então, todo sábado, nesse horário, vocês vão ter um pouco aí do Gestor Agro, bate-papo, café da manhã aí com o gestor, para que a gente troque ideias, troque experiências, para que vocês compartilhem também, tá? Eu quero muito, tá? Esse aqui é o nosso primeiro encontro. Eu quero muito trazer aqui vários cases de sucesso do gestor e vários produtores rurais também que nos auxiliam no dia a dia, que estão conosco no dia a dia. Então, ao longo dos próximos sábados, eu peço aí para todos ficarem atentos, que com certeza vai enriquecer muito a discussão quando nós tivermos o próprio produtor rural aqui, que trabalha com a gente no dia a dia, os próprios profissionais do Gestor Agro, que estão no dia a dia também, enriquecendo bastante essa discussão. Tá? Hoje eu fiz questão de a gente começar num bate-papo muito mais o porquê do gestor, o porquê desse café aqui. Então, é bastante importante, tá? Meu nome é Darlan Simon, talvez a maioria aí já tenha ouvido falar aqui dentro da plataforma do gestor. Eu sou engenheiro agrônomo, mas acima de tudo, eu sou produtor rural, eu sou filho de produtor rural. Sou com certeza a terceira geração de produtores.
né? A quarta geração de produtores da família do meu pai, a terceira da família da minha mãe, com certeza. E isso para mim é motivo de muito orgulho, porque mostra para mim que realmente a sucessão foi bem feita, né? Nós somos todos, vivemos do agro, somos apaixonados pelo agro e queremos que isso aqui dê certo para muitas pessoas também. Então o Gestor Agro para mim hoje é uma realização de um sonho de família. Então quando eu venho aqui contar para vocês cases de sucesso, talvez o maior case realmente seja o nosso, seja o meu, seja o da minha família, seja o nosso. Então é um pouco disso que a gente vai comentar um pouco aqui, né? Como eu falei, né? Eu tenho 35 anos, desses 35, todos eles focados no agro, desde muito pequeno, né? Ali ajudando o pai, ajudando no sítio, ajudando com o que eu podia, né? Mas ao longo do tempo aprendendo, principalmente, né? Então, através da formação agronômica e através da inquietude de querer conhecer um pouco mais da parte financeira. Eu sempre gostei muito da parte financeira, desde pequeno. E às vezes a parte financeira não é só dinheiro, não, é como gerir ele, né? Eu falo muito para todos, né, que o importante é você saber o que você tem, saber o que você ganha e saber o que você gasta, né? Às vezes a gente não consegue controlar tudo isso e é isso que eu sempre peço para todos os amigos, né? Não só produtores rurais, mas todos os amigos. Falar o que você quer para o futuro, né? O que você quer lá para frente. Então, tudo vai depender disso. Se lá para frente a Deus pertence, toca o baile e vamos embora. Mas se você quer algo maior, algo grandioso, ajudar pessoas, né? Acho que é importante fazer uma gestão de tudo isso. Fazer gestão não significa que é guardar tudo, não. É fazer gestão, tá bom? Acima de tudo, a gente tem muita fé em Deus e tem gente que fala que a gente tem muita sorte, né? Mas sorte para mim não existe, não. É Deus mesmo operando e as coisas vão acontecendo da maneira certa, né? Então, tudo a seu tempo, né? Eu praticamente, na prática, né, sou produtor rural há 9 anos, né? Há 9 anos então que eu consegui aí dar o primeiro passo, né, de adquirir uma propriedade rural e entrar realmente no agronegócio e a partir daí, né, começar a enfrentar no dia a dia os desafios do agronegócio. Assim como qualquer outra empresa, né, a gente lida aí com vários empresários do agro também, tem suas dificuldades, assim como qualquer outra empresa, a propriedade rural tem suas dificuldades, e a gente tem que procurar ajuda, né? Então, quando eu comecei também patinei pra caramba, não conhecia nada, né? Começar logo com a avicultura ainda, que também não entendia nada, né? Falei, cara, mas tem que ser maluco mesmo, né? Mas são coisas que que a vida vai nos desafiando, vai nos dando oportunidade acima de tudo, né? Então, acima de tudo, eu agradeço as oportunidades que eu tive e em cima delas eu fui aprendendo, né? Então, esse aprendizado me credenciou a poder me desafiar, né, no dia a dia, buscar conhecimento para poder aprender a lida, para poder aprender lá na prática e principalmente exercitar o que eu mais gostava, que era a gestão dos negócios, né? Eu sempre trabalhei como agrônomo, né? Hoje eu trabalho como agrônomo, hoje eu sou gerente de marketing aqui na Damar, né? E muito feliz com a empresa que eu trabalho, muito feliz com o que eu faço, gosto demais. E como eu falo assim, são projetos que a gente não pode deixar, né? Se a gente consegue ajudar as pessoas, a gente consegue ajudar, a gente vai fazer. É no horário de final de semana, à noite, é no dia a dia quando dá e a gente vai continuar tocando. Então, contando um pouco mais, né, do Darlan Simon, do Gestor Agro como produtor, a gente aprende na prática mesmo. A gente aprende na prática, no dia a dia, fazendo lá a gestão dos indicadores da propriedade, fazendo a gestão das pessoas que nos auxiliam lá no dia a dia.
Isso vai nos dando bagagem para que realmente a gente possa ajudar alguém de alguma maneira. Porque eu falo bastante para as pessoas que falar é fácil, né? Falar é fácil. Falar é fácil. Faz gestão, porque faz isso. Aqui tem os indicadores, é fácil você fazer. Faz conta, soma, você aumenta a sua receita, aumenta a renda, vamos comprar isso, vamos comprar aquilo. Para quem olha de fora, realmente é fácil. Realmente não é que é fácil, realmente é mais fácil olhar de fora e apontar os erros ou apontar pontos de melhoria. Então acreditem quando alguém falar para vocês que tem pontos de melhoria na propriedade. Acreditem nisso. Não significa que você tem que fazer tudo que estão falando, mas acreditem nisso. Porque quando a gente olha de fora, nós conseguimos olhar coisas que no dia a dia seu passa batido. Eu falo isso por mim. No dia a dia eu vou na propriedade, né? Lógico que eu executo muito pouco lá, né? Mas eu vou lá, eu acabo olhando algumas coisas, mas pela paixão do negócio eu passo batido em muitas coisas. E aí quem está lá no dia a dia traz algumas ideias, quem está fora traz algumas ideias, eu vou fazendo a somatória disso e vou pegando o que é bom, legal. O que é bom, dá para mim fazer agora? Ah, não dá, então não vou poder fazer. E a minha situação financeira não me deixa agora. Mas o que é bom está guardado aqui na caixinha do que é bom, né? O que faz sentido. O que não faz sentido, eu já descarto na hora. Porque a gente estuda também, né? Não dá para aceitar tudo que vem, né? Então falar é fácil. E eu vou citar aqui exemplos. Muitas vezes a gente não fala da vida dos outros. A gente não fala por aí, fala, cara, puta, aquela família parece meio bagunçada, né? Aquela pessoa é meio metida, né? Aquela pessoa é meio... fala mal dos outros por aí. A gente mesmo fala. Ou aquela pessoa é bonita, ou aquela pessoa, enfim. Por quê? Porque nós estamos olhando para aquele cenário com a nossa visão. E não tem certo e errado. Cada um tem uma experiência que foi criada. Então, quando eu falo muito assim, nosso time de consultores, né? Então, já agradecendo todos eles que aceitaram o desafio de estar aí trabalhando com a gente no Gestorag, nosso time ele está preparado com uma visão um pouco mais tecnificada e um pouco mais de experiência de olhar todas as outras propriedades, pega o que dá certo numa, tenta na outra, pega o que dá certo na outra, tenta aqui, e principalmente, pega o que dá errado e olha nas propriedades que a gente está atuando e fala, cara, isso aí dá errado. Isso aqui não é por aqui, talvez seja aqui. E a gente vai construindo mapas que encaixem, né, para que aquela propriedade tenha mais resultados financeiros, mais resultados técnicos, melhor performance para aquela família, né, que é acima de tudo. A gente trabalha com famílias e a gente quer que as famílias deem certo. Então, quando a gente fala assim, falar é fácil, é mesmo, então escuta. Nós como produtor, como pessoa, como empresários, precisamos ouvir a sugestão das outras pessoas, tá? Então, a primeira dica minha é ouça, seja humilde, aceite, ouça, tá? O Gestorag nasceu dessa inquietude, tá? Eu há 9 anos que eu tenho a minha propriedade, com muito orgulho eu falo para vocês, eu nunca recebi uma visita de alguém que chegou lá e falou assim, ô Darlan, que legal, cara, você comprou uma propriedade, como que eu posso ajudar você? Qual o desafio que você está enfrentando aí agora, no dia a dia, que eu posso ajudar você? Porque se eu estou há 9 anos no ramo da avicultura, 9 anos tocando uma propriedade de fato, por que as pessoas com mais de 30, tirando aí, né, meu pai, tirando profissionais que eu admiro, que me dão dicas o tempo todo, quem que chega para você hoje e fala assim, ô Zé, ô João, cara, eu vim aqui para ver o que você precisa, cara, como é que tá a propriedade aí, você precisa de ajuda? Então, em 9 anos eu nunca recebi uma visita
de alguém que chegasse assim e falasse, pô, Darlan, legal, cara, parabéns, você tá indo bem aí, como é que tá as coisas? Tem algum ponto que dá para melhorar? Tem alguma coisa que a gente pode fazer para ajudar você aqui no dia a dia? Eu queria te ajudar, cara. E isso foi me incomodando de um jeito que você não tem ideia. Vocês não têm base. Pô, por que... Agora, para ofertar alguma coisa, o pessoal vem e vem bastante. Vem bastante. E eu trabalhei com vendas há muito tempo. Trabalho com vendas também, né, na parte de defensivos agrícolas. Só que eu sempre usei a metodologia de tentar ajudar. Eu sempre entrava e falava, cara, vamos olhar a propriedade? E aí a gente tentava entender e fazia a recomendação técnica, né? Se o produtor não comprar, eu voltava na propriedade de novo. Então eu parti sempre desse princípio. Mas não acontecia comigo. E aí depois eu convidei algumas pessoas para trabalhar comigo na propriedade e sempre, né, isso foi me inquietando, porque ninguém também visitava eles e eu sempre falava com eles no telefone. Falei, cara, alguém tá indo aí pedir se vocês precisam de ajuda? Eu falei, não, aqui eu toco sozinho, fica tranquilo. Ele fala, fica tranquilo, mas tá me incomodando. Então, a partir de tudo isso, né, em 2019, por essa falta de apoio, por essa falta por essa falta de apoio qualificado mesmo na tomada de decisão, eu como engenheiro agrônomo, eu como produtor rural mesmo, ou como pessoa, eu falei, não, peraí, eu tenho se ninguém vem, eu vou atrás dessas pessoas. Apaixonado por investimento, apaixonado pela propriedade rural, eu, com todo o conhecimento que eu fui adquirindo, eu falei, não, eu posso ajudar as pessoas já. Então eu comecei sozinho num projeto de realmente, cara, eu vou pegar os produtores rurais que eu entender que precisa de ajuda, que eu possa ajudar, e vou começar a visitar. Nos finais de semana, nos meus horários de folga, eu vou começar a visitar. E vou com essa pergunta, talvez aqui eu vou falar alguns nomes aqui, mas eu não tenho permissão para falar. Mas eu vou falar aqui, sei lá, o Matheus, você precisa de ajuda aí? Como é que tá seu dia a dia? O Ricardo, como é que tá? Você tem algum ponto que a gente pode te ajudar? Então eu comecei essa operação em 2019, desse jeito aí. Uma camisetinha, coloquei o nome do gestorado e sozinho. E fomos nesse processo testando o modelo, né? Testando o modelo, aplicando métodos, entendendo, né, aonde, através de consultorias, a gente conseguia mudar a vida de produtores rurais e dos empresários do agro também, porque eu sempre, quando eu visitava alguma empresa, eu olhava para a empresa e falava assim para o empresário, cara, como que eu posso te ajudar? Eu tenho as metas do negócio aqui, mas como que eu posso te ajudar? Então, é assim que começou. Então, em 2019, a gente começou essa operação nesse formato, testamos modelos, fomos atrás de criar a plataforma com 2 sócios que a gente conseguiu angariar na época. E aí criamos uma plataforma própria para fazer gestão e tudo mais, e testamos. E isso foi dando robustez para o negócio. Depois a gente tomou a decisão de separar a operação e eu continuei com o meu projeto de atendimento, de visita, naquele modelo simples de bater na porta e falar como é que eu posso ajudar, né? De fato, como é que eu posso ajudar. Então, Gestor Agro é isso, né? Gestor Agro nasceu assim e é isso. Só que hoje, lógico, né, desde 2022, início de 2022, nós viemos aumentando o número de pessoas, convidando algumas pessoas para ser parceiros nossos de negócio. E em 2022, o Gestor Agro toma um tamanho bastante bacana, né? Nós incorporamos algumas empresas para o negócio, onde a gente hoje pode ofertar
todas as soluções que o produtor rural precisa, né? Então, a gente, além de visitar, hoje a gente consegue atender o produtor rural da melhor maneira, né? Mas esse é um pouco do Gestor Agro, esse é um pouco da nossa história, certo? Mas o objetivo grande do nosso bate-papo é que está me incomodando bastante um ponto nos últimos dias, que é a questão da sucessão familiar, sabe? Quando a gente olha assim e fala assim, mas será que a gente pode ajudar mesmo a fazer uma sucessão familiar? Eu tenho comigo que a sucessão familiar, ela não é de pai para filho, de filho para pai, de vô para neto. Ela é um processo que ele precisa acontecer naturalmente dentro da propriedade. Não pode ser uma missão do pai ter que passar aquela paixão para o filho. Tá? Isso tem que acontecer naturalmente. Falar de sucessão, ele é bem difícil, porque muitas pessoas olham e fala assim, esse cara não sabe de nada, não consegue ajudar, eu sei o que eu estou fazendo, o dia a dia aqui deixa que eu toco. E o filho não está lá na propriedade, o filho está fora, ou o próprio pai, os irmãos não se acertam no negócio, o pai e o filho são brigados, e a pessoa insiste em falar que está tudo certo, cara. Eu particularmente já consegui ajudar muitas famílias. Eu consegui entrar em várias propriedades com o intuito de ajudar, e a gente já conseguiu ajudar bastante famílias a se acertarem, sabe? E muitos não agradecem. E não é por arrogância. A pessoa acaba não agradecendo porque ela acha que a minha empresa é obrigada a fazer aquilo para ela. E tudo certo, a minha missão está feita e eu não estou nem aí, na verdade. A minha missão está feita, aquela pessoa recebeu o que precisava, acertou, organizou a casa, a família está legal, está feliz. Cara, eu estou satisfeito. Falo para todos que trabalham comigo, que trabalham no Gestor Agro, que são donos do Gestor Agro, do dia a dia. A nossa missão é, acima de tudo, transformar a vida do produtor rural. Indiferente do valor daquilo, do custo daquilo, se é nós que vamos pagar, se é o produtor que vai pagar, ou como que isso vai ser feito, mas isso vai ser feito. Mas eu ouço muito assim, falar, mas eu visitei e o cara não deu atenção para nós. Não tem problema. É porque aquela pessoa, ela ainda não entendeu a necessidade de uma ajuda, a necessidade de uma consultoria e o quanto que nós podemos impactar naquele negócio. Tá? E então a culpa não é dela, ela não entendeu ainda. Talvez por culpa nossa de não ter conseguido mostrar, mas é porque nunca ninguém visita ela para falar, vim te ajudar. E aí quando você recebe uma visita dessa, você fica desconfiado. Porque se nunca ninguém te visita, fala assim, eu vim te ajudar, o que eu posso fazer por você? A hora que você recebe uma visita dessa, a primeira reação é falar, opa, tá querendo me vender alguma coisa, não é? Ainda mais quando você vê alguém falando, vamos fazer uma live de manhã cedo, 7 horas, pra ajudar. Os caras vão falar assim, sai daí, tá querendo fazer alguma coisa. Então, assim, o Gestor Agro, eu deixo claro, e todos que trabalham comigo são prova disso, que a gente não tem intuito nenhum de ser uma empresa milionária, de ser algo nesse sentido. Nosso intuito, sim, é transformar a propriedade rural num CNPJ. Transformar aquele produtor num cara analista, num empresário, num profissional que, acima de tudo, ele opere em cima de números, em cima de dados e opere para a família dele. Porque quando eu vejo uma família destruída, mas em patrimônio aquela pessoa é muito rica, ela não teve sucesso e não adianta tentar me convencer. O sucesso não é ter dinheiro somente. O sucesso não é passar por cima de tudo e por cima de todo mundo para ter riqueza. Isso não é sucesso. Você ter a sucessão
é você entregar algo sustentável para a próxima geração. Para a próxima geração, seja de filho, de neto, de sobrinho, de amigo ou de que seja. Mas você deixar um legado, deixar uma história de sucesso e, acima de tudo, você poder ter entregue, ter dividido, compartilhado o seu conhecimento com as outras pessoas. Às vezes eu paro para pensar, falar, cara, será que eu estou dedicando todo esse tempo para fazer tudo isso? Para quê será, né? Porque para viver a gente não precisa muito, não. Para sobreviver só comida tá bom. Para viver não precisa muita coisa. E hoje, assim, sem arrogância, acho que muitos que estão aqui assistindo e muitos que estão aqui também no nosso time não precisaria estar fazendo o que está fazendo. Então, por isso que eu confio no projeto e por isso que eu tenho certeza que a nossa missão ela é muito maior do que qualquer remuneração ou de qualquer outra coisa, tá? Quando a gente vai falar de sucessão, pessoal, sucessão familiar, eu já tenho muitas experiências de famílias que não dão certo e que a gente conseguiu, através de 3, 4, 5 reuniões ou através de um projeto, fazer ela dar certo. E aí tem alguns pontos que são bastante importantes que eu quero compartilhar com vocês. Quantas vezes ou quanto tempo do seu ano, vou falar do ano aqui para jogar alto, quanto tempo do seu ano você, produtor rural, para planejar a sua vida pessoal? Senta lá o João e a Maria juntos tomando café. Café da manhã é o melhor horário para discutir vida pessoal. E negócio também dá para falar. Mas pega ali, por exemplo, da Arlan e da Ariane, quanto tempo do nosso dia, do nosso ano, do nosso mês que a gente para e fala assim, vamos discutir a nossa vida aqui. Que rumo que nós estamos dando para ela, tá certo, não tá certo, nossos filhos, a gente está engajando eles, a gente está fazendo o melhor para eles, eu estou tirando o tempo adequado para minha família, estou tirando o tempo adequado para você, como é que eu estou tratando você, como é que eu estou sendo tratado, discutir se aquilo que você está fazendo faz sentido de fato. Eu estou falando isso porque 99% das pessoas não fazem isso, pelo menos nas experiências que a gente tem de famílias que a gente consegue ajudar. Então é importante, pessoal, importante. Se a gente para planejar o plantio da safra, se a gente para planejar o lote de frango que está alojando, o lote de peixe que está alojando, se a gente para planejar a compra de uma máquina, por que você não para planejar a vida sua? Por que será? Será que a vida sua pouco importa o que vai acontecer com ela? Se você não pensa na sua vida, será que você está pensando na vida dos seus filhos? Da sua esposa ou do seu esposo? Será? Por isso que eu vejo que muitas vezes a sucessão ela sofre, porque a despreocupação não é com as outras pessoas, a despreocupação é com você mesmo, tá? Quantas vezes você, produtor rural, reclama do agronegócio, que o agronegócio é ruim, é difícil, não dá dinheiro, que está complicado, e o seu filho está ouvindo, sua esposa está ouvindo, o seu irmão está ouvindo, o seu sócio está ouvindo, e aí depois você quer que aquela pessoa se engaje para entrar no agro junto com você, se engaje para ficar na propriedade. Como? Se eu estou ouvindo todo dia que aquilo ali é ruim, que aquilo ali é difícil, qual que é o primeiro pensamento meu quando eu tiver a oportunidade? Vou cair fora daqui. Vou cair fora, isso aqui é ruim e difícil, só dá problema, só dá prejuízo. Vou sair fora dessa. Isso aqui não é para mim. Então, primeira quando você recebe alguma
alguma herança ou alguma coisa, uma propriedade ou alguma missão, você vai querer cair fora dela. Então, pensem muito nisso, tá? Se vocês ainda não fazem, faça isso. O primeiro passo é senta com as pessoas que estão no seu negócio, se é você, se é só você e sua esposa, se é só você, sua esposa e seus filhos, se tem irmão, se tem sócio, cara, para e olha pro negócio e fala assim, isso aqui é o que eu planejei para minha vida? É o rumo certo? Tô no rumo certo? Não tô? O que eu preciso fazer? Aí você começa a pensar no que você está fazendo e principalmente no impacto disso para você e para sua família. E aí sim, isso vai acontecer automaticamente. O seu negócio vai começar a impactar outras pessoas, a impactar aquelas pessoas que estão no seu dia a dia. O seu dia a dia vai ser mais gostoso, o seu dia a dia vai ser mais leve. Vocês acham que só um produtor rural que sofre, que tem desafios? Tenho certeza que vocês não acham isso. O percalço, ele faz parte do dia a dia. O sofrimento, o sol tá quente, tá seco, tá chovendo demais, deu pedra, Isso aí, lógico que o produtor rural é o primeiro afetado. Mas todo mundo sofre, né? O empresário sofre com tributação, sofre com profissionais, sofre com um entregador que não entrega, com compras que não chega na hora certa, sofre com um consumidor que quer tudo do jeito dele, no preço dele, na hora dele. Não é fácil, não. Aí tem as leis municipais, leis estaduais, leis federais. Então todo mundo tem o seu percalço e faz parte do negócio. Agora, como você lida com isso é que vai fazer a transformação da sua propriedade. Tá? Vou citar alguns exemplos aqui de cases que o Gestor Agro já trabalhou. E aqui eu prometo que eu não vou me delongar para que a gente tenha um café da manhã legal aí. Eu tenho um caso que é bastante bacana de uma propriedade rural. E eu vou falar, talvez eu chute números aqui, mas muitas propriedades vivem o que essa família vivia. Uma propriedade média, eu não vou falar pequena porque a minha é pequena e muitas famílias vivem dela. Então eu vou falar que é uma propriedade média, porque é maior que a minha. Uma propriedade média. Um pai e uma mãe são os patriarcas, donos do negócio, e eles têm 3 filhos, tá? 3 filhos adultos já, cada um com a sua família, e dos 3, apenas um deles, isso é um caso real, tá, moça? Esse é um caso real. Apenas um deles ficou em casa para trabalhar na propriedade. Então hoje quem trabalha no operacional é esse filho número 1, o pai e a mãe. O filho número 2 e a filha número 3, por decisão deles, né, até moram na propriedade, mas trabalham fora. Né? Até aí, ótimo, maravilha, todo mundo está perto, todo mundo vive bem, né? A princípio, sem muitas brigas, né? Nesse caso, era uma família bastante tradicional, bem bacana, todos vivem bem. Só que começou a pintar um desconforto no negócio, porque o filho que trabalha no dia a dia, ele abdicou de ter uma outra formação, de ter um outro trabalho fora, de ter um emprego e de levar a sua família para um outro patamar de rentabilidade. E aí, quando chegou um filho nessa casa, esse filho, com o filho dele, começou a encarecer a conta dentro de casa, né? E aquela propriedade, ela teria condições financeiras de sustentar todo mundo, tranquilamente, dava para viver bem, né? Sem fazer muito estripulinho, mas dava para viver bem. Então essa família com o seu filho novo agora começou a se incomodar com algumas coisas, principalmente com modus operandi. Por quê?
porque a remuneração, ela não era justa, tá? Não era justa. Quem saiu para trabalhar fora transformou sua vida total e foi ganhar dinheiro para fazer o seu pé de meia e construir a sua família. Minha família está aqui, está protegida. Agora, quem se dedicou àquela propriedade que é do pai, certo? Que é do pai, por enquanto, não é de nenhum irmão dele nem dele, é do pai e da mãe. O pai e a mãe fazem o que quiser com aquela propriedade. Mas ele está lá, está trabalhando, se dedicou, só que a remuneração dele era pouca. E aí, através de conversas e tudo mais, ele trouxe esse desconforto pra gente e falou, cara, eu não estou confortável com isso aí, como é que eu posso resolver? E aí a gente começou a entender o negócio, através de 1, 2, 3 reuniões, e chegamos no modelo, falou, você tem que apresentar isso aqui para sua família. O ideal é que você faça isso, não nós. Se você não conseguir, a gente faz. Mas se você conseguir, você vai ver que isso é muito fácil. Você vai ver que isso vai acontecer naturalmente e as pessoas vão aceitar. Porque isso tem que ser um processo natural. Tá? Dentro do Gestor Agro, a gente tem a Dariane que trabalha com a parte de reprogramação e ajuda muito a gente a entender os casos. E quando o processo é natural, ele é confortável para todo mundo e a pessoa se satisfaz e aquele ambiente fica gostoso de viver. Então, nós fizemos vários cálculos para chegar num valor, falar assim, esse valor aqui eu acho que é o justo para você receber, esse valor aqui é o justo para o seu pai e sua mãe pagar, a propriedade não vai quebrar por causa disso, você vai conseguir bancar sua família, você vai conseguir fazer uma reserva para sua família, que é você, sua mulher e seu filho, você vai conseguir construir a sua vida. Acima de tudo, você precisa construir a sua vida, porque essa propriedade é do seu pai e sua mãe. Se seu pai e sua mãe acordar amanhã e falar assim, eu vou vender tudo e vou comer tudo esse dinheiro aqui, você não vai falar não. Você não pode falar não. Só que daí você vai estar desamparado, porque você parou tudo que você vinha fazendo para tocar aquilo ali para eles. E você não estava sendo remunerado de acordo para aquilo. Então, nós fizemos diversos cálculos e algumas reuniões e apresentamos para ele, cara, leva essa conta. Eu tenho certeza, eu conheço sua família. Se você apresentar esse cálculo para o seu pai, para sua mãe e para os seus irmãos, todos eles vão concordar com isso. Não é fácil, mas é importante. Se você quer que a sua família continue lá e se dando bem do jeito que está, faça isso pelo bem da sua família e vai dar certo. Isso foi umas 4, 5 reuniões por isso. E isso aconteceu e graças a Deus toparam. A família, o pai e a mãe entenderam que fazia sentido, só que ninguém tinha levado a proposta até então, né? O que ia acontecer se essa família não senta e acerta isso, define a remuneração e resolve esse negócio? Com certeza, aquele filho com a mulher dele e o neto iriam sair da propriedade, tá? Iriam sair para buscar algo melhor para eles no futuro, porque já estava num desconforto bastante grande e não fazia sentido. A injustiça era grande, tá? Não estou falando que a injustiça ela acontecia porque o pai e a mãe são maldosos ou porque se você não sabe se você está fazendo certo ou errado, qualquer coisa que você está fazendo está tudo bem. Então, quando você não sabe o que você está fazendo, mesmo você está fazendo errado, você está fazendo no inconsciente. Agora, a partir do momento que você sabe que está errado e continua fazendo, aí, meu amigo, a culpa é sua. Então, a partir daquele momento, até aquele momento a culpa não era deles. Depois daquilo, se a decisão fosse, vai ficar desse jeito e pronto, a consequência daquilo também era a responsabilidade deles. Se o filho e a mulher pegam o netinho e vaza, vai tocar a vida deles, a responsabilidade era de quem? De todos. E tudo bem também, se a decisão fosse essa. Mas a decisão não foi e a família está muito bem, graças a Deus. Outro caso que eu quero contar para vocês, ainda nessa linha, é de produtor rural que pensa em vender a propriedade porque está tendo maus resultados.
ou porque está tendo dificuldade de encontrar pessoas, ou porque está tendo dificuldade de encontrar o operacional certo para aquela propriedade, tá? Então tem um produtor que chegou para mim por acaso, falou, cara, eu quero vender a propriedade, você não quer comprar? Falei, rapaz, eu não quero não, nem se eu tivesse condição, porque para mim o que eu tenho tá bom, não quero não, tá? Mas por que você quer vender? Ah, porque os meus resultados não estão legais e se eu vender eu pego esse dinheiro e faço outra coisa e vou viver minha vida. Eu falei, cara, mas você conquistou isso aí com tanto suor, cara, é difícil. Você gosta do que você faz? Não, mas a minha propriedade vale X e a minha receita é pequena naquela área e eu tenho dificuldade de achar funcionário. Eu falei, então peraí, vamos sentar aqui e vamos montar um mapa dessa sua propriedade. E aí nós montamos um mapa. A propriedade valia X, né? Valia lá, vou chutar números aqui, tá? 2 milhões de reais. A receita dela na época era em torno de 15 mil reais mensais bruto, tá? O que não é pouco, mas não é muito também, porque é bruto. Isso aí líquido sobra metade, tá? E mais uma propriedade de 2 milhões de reais. Qualquer um faz conta que se jogar 2 milhões de reais na poupança hoje vai te dar pelo menos 10, 11 mil reais de liquidez, mesmo pagando tributos e tudo mais. Então eu falei, cara, peraí, eu vou vender e vou aplicar esse dinheiro. E era a ideia dele naquela época. Eu falei, não, mas peraí, a sua propriedade, ela pode gerar mais receita para você, sem você precisar mais pessoas lá trabalhando no dia a dia com você e sem te incomodar, né? Ah, mas como que eu faço isso? Peraí, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um cálculo aqui e quanto que você gasta hoje, qual que é a sua despesa? Você ganha, a sua receita é 15 mil mensal, desses 15, qual é a maior despesa? Não, a maior despesa minha é energia. Energia eu gasto de 4 a 5 mil, e funcionário eu pago 2 mil por mês. E aí tem mais algumas despesinhas lá, mas essas são as duas despesas que eu tenho. E cara, beleza. Os 2 mil do profissional não tem como você reduzir. Porque se você avaliar, na verdade, é quase pouco para uma pessoa poder sobreviver, para viver bem hoje, né? Mas como a pessoa tem casa, tem tudo pago lá pela propriedade, é um valor legal. Pelo tanto de trabalho que tinha lá. Então a remuneração, os 2 mil é fixo, não tem jeito. Mas a luz, que é os 4 mil, 4.500, você pode melhorar isso aqui. Vamos fazer um projeto de energia solar, você zera isso aqui, com um investimento que você pega aí no banco, você paga a parcela, você zera a conta de luz, com esse dinheiro você vai zerar e vai pagar a parcela lá no banco, e daqui 4, 5 anos acabou esse problema. Então vamos dizer que por 4 anos você ainda tem uma despesa de luz que não é os 4, 5 mil, é menor que isso. Você vai ter uma despesa aí, você guardando 3.500 na época era a conta, você vai conseguir pagar a parcela, e depois dos 4 anos essa conta zerou. Ou seja, mesmo 15 mil que te sobrava 7, a partir de agora, a partir daqui 4 anos, esses 15 mil que sobram 7, esses 15 mil vão sobrar 10. 10 ou 11, tá? Ou seja, aumentei a liquidez da propriedade dele em 50%. O que já não viabilizava mais a venda dele, que era o que ele tinha na cabeça naquele momento. Ou seja, já tomamos a decisão de, cara, vamos parar, não vale a pena mais vender, porque ela já é mais rentável do que uma aplicação financeira, certo? Então, beleza. Agora, nós vamos começar a criar outras alternativas de receita para você gerar mais receita, mais liquidez, para que essa propriedade te dê longevidade. Ou seja, essa propriedade ela vai ficar na sua família por mais muitos anos. Mas para isso, você precisa gerar receita para toda a sua família. Você vai daqui, pouco tempo você vai ter uma receita. Você tem ainda a receita de 15 mil reais, com uma liquidez agora de 11, de 7 passou para 11, e agora nós vamos aumentar a receita bruta sua.
Então nós fizemos um projeto de viabilidade econômica de um outro investimento dentro da propriedade. Aquele investimento vai se pagar e ele vai aumentar a receita bruta dele em mais 50%, ou seja, de 15 mil reais por mês, ele vai gerar 22 mil reais por mês a partir de agora, e a liquidez dele, neste momento, é de 50%. É o mesmo percentual que ele vinha tendo, só que de um valor muito maior. Ao invés de 15, 22, com uma mesma margem de liquidez. Que daqui 4 anos, ao invés de 50%, ela vai passar para 70%. Então, ao invés de 11 mil de liquidez que ele vai ter a partir de agora, desse exato momento, com esse outro investimento, daqui a 4 anos ele vai passar para uma liquidez de 15 mil reais mensais naquela propriedade que ele queria vender. Com 15 mil reais mensais, a família dele, ele, a mulher dele e 2 filhos, vivem muito bem. Vivem muito bem. Com uma receita que ele pode guardar um pouco disso para reformas, para investimentos, para outras coisas que ele queira fazer futuramente, para viajar, para passear, que é importante cuidar da cabeça. Então, nós transformamos o que era um caos para a vida dele, que era um problema para a vida dele, que certamente, se ele insistisse na venda, no que o valuation dele, a avaliação dele, que aquele patrimônio valia 2 milhões, se ele continuasse insistindo naquilo, ele certamente não pegaria os 2 milhões, e se pegasse, ele pegaria com um prazo muito longo que dilui a rentabilidade dele. Ou seja, vamos dizer que ele, ao invés de vender por 2, ele venderia por 1.800.000 à vista. Aplicado no banco, isso aí renderia para ele um valor X, mas ele nunca mais compraria a mesma propriedade com aquele valor. Nunca mais. E isso aí é um ponto de atenção para todo mundo que pensa em vender. Então, antes disso, pede ajuda, vai entender, porque com poucos ajustes, com poucos detalhes, a gente consegue incrementar a receita, melhorar a vida daquela família naquela propriedade, tá? Muito importante aqui, pessoal, muito importante. Se você quer ter pessoas boas do seu lado, se você quer ter, se preocupe com elas, tá? Você não vai ter uma família feliz trabalhando na sua propriedade se ela achar que está ganhando pouco, se ela achar que está sendo tratada mal. E aí a culpa é sua. Então, se você está com dificuldade de reter bons profissionais na sua propriedade, cuidado, presta atenção. Porque muitas vezes, nesse caso, tá? Esse caso a gente poderia falar fácil. Fala, cara, oferece 1.500 para ele por mês ou manda o menino lá embora e contrata outro por 1.500, você vai aumentar a rentabilidade. Mas não é isso. Não é isso. A pessoa que está lá, ela tem que estar feliz e ela tem que ter a oportunidade de ganhar mais. Ou de ser mais feliz lá. Porque aí seu negócio vai dar certo. Aí você vai ter sorte naquele negócio lá também. Então essa propriedade, em 3 ou 4 reuniões que a gente fez, ela aumentou a receita bruta dela em 50%, tá? Em 50%, e a rentabilidade líquida em 100%. Ela sai de uma rentabilidade de 7 mil para uma rentabilidade de quase 15 mil reais no mesmo lugar, com poucos ajustes, com investimento pequeno, tá? Mas com investimento projetado, a longo prazo, pensado, avaliando impactos naquela família, avaliando tudo que aquilo, todo o significado da importância daquela propriedade naquela família, tá? Aquela propriedade hoje vale mais do que valia naquela época, certamente, e com certeza o produtor está bem mais feliz do que estava naquele momento que a ideia dele era vender a propriedade. Então, assim, são simples casos que eu quis trazer aqui para elucidar um pouco do que é o dia a dia do consultor, do gestorário. Fazer sucessão não é simples, falar de sucessão é fácil, que nem eu comentei lá, falar é fácil,
fazer não é simples, mas é importante, tá? Então discutam. A maioria das vezes que a gente entra na propriedade é para ajudar as famílias, é para ajudar aquela família a dar certo, alguma pessoa que está com problema a se recuperar daquele problema. Então, se você conhece alguém, se você sabe de alguém que tem isso na sua propriedade, que tem isso na sua família, peça para ela sentar e refletir na vida dela, olhar para aquilo, tudo que está acontecendo, para se realmente ela está pensando na vida dela, na família dela, ou se ela está pensando só em resultados financeiros. Se ela estiver pensando só em resultado financeiro, com certeza vai ter algum balanço aí que não vai estar legal, e a sucessão, o planejamento familiar, em algum momento vai dar problema para ela e ela vai pagar um preço por isso, tá? Então, eu quis trazer hoje, o dia de hoje, né, bastante focado em problemas familiares realmente, porque não é só na propriedade não. Empresários têm muita dificuldade com sócios, com família, com sentar, discutir esses temas, mas a família nossa é a prioridade, a família nossa é o que a gente tem de mais importante. Então priorizem isso que depois vocês vão ter sorte, tá? Tem muita gente que fala, pô, você tem sorte nas coisas. Não é sorte não, tá? É Deus agindo na vida da gente, porque a gente cuida das coisas certas, tá? Então, eu quero, ao longo desses sábados aí que a gente vai passar, trazer mais casos, trazer dúvidas de vocês, como que a gente pode ajudar vocês. Hoje o Gestor Agro, além da sucessão familiar, que é um dos grandes cases aí do Gestor Agro, a gente trabalha com a própria transformação jurídica de um CNPJ, que é a holding rural. A gente consegue entregar ela para vocês, consegue trabalhar toda a parte tributária, a parte de planejamento, a parte de análise de viabilidade de projetos de investimento, a gestão da propriedade em si, tá? Com uma plataforma parceira que a gente utiliza aí, que é o eProdutor, que é maravilhosa, aí o Marcelo, o Lucas são que nos ajudam muito aí, nos ajudam bastante, tá? Então a gente, através dos nossos consultores, aí todo o time que está no dia a dia de vocês aí, o time do Gestor Agro, agradeço todos aí que topam o desafio de estar conosco nesse projeto. E através de tudo isso, hoje o Gestor Agro com certeza é a empresa mais completa que pode ajudar vocês, produtores rurais, empresários do agro, a tomar melhores decisões, tomarem decisões embasadas em dados, embasadas em números, tá bom? Pessoal, eu acho que o nosso café de hoje aí foi bastante bacana. Com certeza os próximos serão melhores, porque eu quero trazer aqui produtores rurais que a gente já ajudou de alguma maneira, tá? Com certeza teremos grandes cases aqui para trazer para vocês, né? Temos aí um novo membro do time, da equipe, né? Da família Gestor Agro aí, que é um cara que manja muito da parte técnica também, que vai ajudar bastante a gente nos planejamentos agrícolas. Temos consultores aí especialistas na parte tributária, temos grandes pessoas no time Gestor Agro que ajudam vocês no dia a dia, produtor rural, empresário do agro. Beleza? Contem com a gente, não tenham vergonha de mandar dúvidas. Se tiverem com problema dentro da família, pessoal, chama a gente, por favor. Faço questão. Todos esses cases que eu contei aqui para vocês, a gente não foi remunerado em nenhum centavo, financeiramente, tá? Financeiramente, eu faço questão de que a gente consiga ajudar, se a gente conseguir ajudar, tá? Longe da gente querer resolver todos os casos, mas a gente não, nenhum desses casos que eu contei para vocês, mesmo tendo lá 3, 4, 5, 6 horas de serviço, né, dedicados àquilo, análise, desenhar um projeto, fazer um projeto de viabilidade,
parar para pensar, reunir o time para pensar no qual seria o melhor formato para aquela propriedade, para aquele produtor, mesmo fazendo isso a gente faz de coração. A gente faz porque a nossa missão é essa. Então fica aqui a nossa mensagem, por favor, se você conhece alguém ou se você tem alguma dificuldade familiar, nos chame que certamente, se a gente não conseguir resolver, nós vamos conseguir indicar alguém para resolver ou para ajudar a minimizar um pouco o dia a dia de vocês, que é tão trabalhoso, que é tão bacana e que ele precisa ser melhor ainda, tá bom? Fica a dica aí, todo sábado, tá, pessoal, nesse horário, o café do gestor vai estar rolando. Então acompanhe aí, tome seu café, prepara, coloca a família do lado aí. Todo sábado a gente vai ter esse encontro aí para bater um papo, trazer um pouco do nosso dia a dia para vocês. Beleza? Grande abraço, muito obrigado quem acompanhou aí com a gente e estamos à disposição para qualquer dúvida, para qualquer necessidade de vocês. Beleza? Fiquem com Deus, bom fim de semana e cuidem das famílias de vocês aí. Valeu, abraço!